O Falando Nisso Band está no ar. Os perigos das misturas dos produtos de limpeza. Ainda durante a pandemia, a Anvisa fez um alerta sobre o aumento de casos de intoxicação por exposição a produtos de limpeza. A orientação é nunca misturar as substâncias, fazer o uso em lugares arejados e sempre seguir à risca o que diz o rótulo. Consumo de álcool por jovens diminui. Um estudo feito pela Organização Mundial da Saúde na Europa e no Canadá mostra que jovens da geração Z, que tem entre 13 e 28 anos de idade, estão consumindo menos bebida alcoólica. Apenas 8% têm o hábito de beber toda semana. Estudo aponta que cabine usada para secar unhas pode causar câncer de pele. A técnica se tornou tão popular que qualquer pessoa pode comprar uma cabine como essa em lojas especializadas em produtos de beleza. Estudos recentes, no entanto, alertam que há riscos para a saúde no uso das cabines de radiação ultravioleta e sugerem cuidados. Especialista dá dicas de como manter a casa organizada. Hoje a Cris vai ter ajuda profissional. E a gente vai acompanhar. E no estúdio vamos responder suas perguntas sobre saúde do coração com o Hospital Pio XII. Segunda-feira, dia 30 de janeiro, o Falando Nisso Band está no ar. Eba, boa tarde pra você, boa semana pra você, boa semana. É, início de semana, segundona começando, uma excelente semana pra todos nós, né? Deus nos abençoe, nos dê sabedoria, muita coisa boa, né? Bora começar o programa de hoje que vai ter muita resposta pra você aí de casa. Já pega o celular pra fazer perguntinha, tá bom? A gente começa com aquela mensagem pra gente pensar um pouquinho. Na verdade, quando a semana começa, muitas vezes, né, gente, ela começa cheia. Você tem tanta coisa pela frente, não é? Então você vai parar, respirar e fazer uma tarefa por vez. É isso, pra gente não ficar bagunçado. Não deseje que a semana, de repente, acabe logo, né? Chegue logo o fim de semana. Não resuma a sua felicidade apenas nesses dias, né, gente? É tão pouco. Eu adoro segunda-feira, gente. Gosto mesmo, sabe por quê? A gente consegue programar a semana toda e, de repente, fazer algumas coisas que você não conseguiu ou repensar em como fazer diferente. Por isso que toda segunda é uma delícia, é gostoso a gente recomeçar. E hoje você pode sentir com certeza paz e alegria, porque a semana está começando. E sabe o que é legal? Segunda-feira é um recomeço. Então você pensa assim, não está começando de novo, estou recomeçando. Né? Bom, amigo, isso mesmo. Vamos então falar sobre sorteio? Corre lá no @Falando Nisso Band e aí para participar e concorrer a esse kit que você vai ver agora na tela, são 2 em 1, é um kit da Polipet da Ortovip. Olha que delícia! Basta curtir a foto, essa aí é a foto oficial que tá no nosso Instagram, marcar 2 amigos por comentários e amanhã, nossa gente, hoje é dia 30. Já passou, amiga, 30 dias do ano já se foram. A gente já vai revelar quem foi o vencedor. Por isso que não pode ficar esperando para passar rápido não, gente, que aí passa rápido tudo de uma vez também. Aí você vai aproveitar lá no Instagram e você vai participar do outro sorteio que amanhã também já é, porque a gente vai realizar. É dessa mala que a Sicredi mandou para você. Curtiu a fotinha oficial? Essa mesma foto tá lá no Instagram, @Falando Nisso Band. Marque 2 pessoas por comentário. Então, reforçando, amanhã tem esses 2 sorteios. Será que uma pessoa só vai ganhar? Imagina se a mesma pessoa que participou ganha. Nossa, os 2? Imagina, tem gente muita que é sorte. assim, né? Aproveita e aposta também na loteria, não é verdade? É verdade, deve estar com a sorte grande. Olha, é o seguinte, a gente vai agora mostrar a votação da nossa enquete, na verdade, a parcial, também no @Falando Nisso Band, com o tema do dia. São 2 perguntinhas que você pode responder, né, amigo? Pois é, parcial porque durante todo o programa você em casa pode continuar participando também. Primeira perguntinha para você. Infarto e ataque cardíaco são a mesma coisa? 20% dizendo que sim, 80% dizendo que não. Crianças têm problemas de coração? 87% dizendo que sim. É isso, quando a gente fala sobre saúde do coração, muitas dúvidas surgem mesmo e a gente tem que dar atenção com certeza especial a esse assunto. A gente fez um programa sobre cardiologia e como muitos telespectadores participaram mandando perguntas, a gente não conseguiu responder tudo, né, amigo? Por isso, com muita alegria e também com muito carinho, a doutora Marcele Sá, que é cardiologista e diretora técnica do Hospital Pio XII, está de volta para responder
todas essas perguntinhas. Doutora, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada, Águida. Estamos aqui para pagar a dívida, né? Nós estivemos aqui e não conseguimos dar conta de responder a tudo, então hoje estou a postos. Hoje o tema é responder as suas perguntas. O que não impede você de casa que está assistindo hoje o programa de fazer a sua perguntinha também sobre saúde do coração. Então é um tema livre. Mande pra gente a perguntinha, a doutora vai responder. Vou começar aqui, tá, amiga? Vamos lá, então. Primeira pergunta. Legal essa, hein? Gostaria de saber com a doutora se a oscilação de pressão, a pessoa corre risco de ter um infarto. A pessoa que está ali tranquilinha e do nada a pressão sobe por algum nervoso, alguma situação. Pode acontecer? Pode. A resposta é sim. Por quê? A pessoa que já tem uma placa de gordura no sangue, né, uma placa de gordura nas artérias, na parede das artérias, isso vai crescendo ao longo do tempo sem sintoma, né? Vai passando ali de 50% daquela luz daquela artéria, 70%, vai chegando numa situação crônica, sem sintoma, a pessoa limita as atividades, mas um belo dia, uma oscilação da pressão, Lucas, pode fazer romper aquela placa de gordura. Meu Deus. Quando rompe aquela placa de gordura, você gera um monte de mecanismos imunológicos e do sistema de coagulação que é para tentar estancar aquela ferida. Igual quando se fosse um cortezinho na mão. E o que acontece? Vai formando um coágulo e esse coágulo fecha totalmente a luz do vaso. Então, a oscilação de pressão, ela imprime uma força física de cisalhamento, ou seja, de rompimento de placas. E por conta disso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a velocidade desse fluxo e a pressão impressa ali dentro daquela corrente sanguínea pode gerar, sim, a formação, o início do processo de infarto nesse indivíduo. Interessante, hein? Muito, muito mesmo. Ó, tem participação também do Litoral Norte com a perguntinha da Adriana. Ela é de São Sebastião, doutora. Ela pergunta o seguinte: um infarto sempre será causado pela placa de gordura ou pode ser por outro motivo? Aí, na verdade, ela deixou duas perguntas, tá? No caso de infarto em crianças e adolescentes, qual a principal causa? Placa de gordura também? Boa. É uma excelente pergunta e nós vamos tentar dicotomizar isso. Nós vamos tentar separar em dois momentos diferentes. Adulto, né, principalmente acima de 35 anos, né, quando você tem uma causa de morte súbita, por exemplo, a gente imagina que é infarto. Crianças, a gente não atribui diretamente a infarto, a não ser que eu possa provar que essa criança nasceu com uma alteração no nascimento, na formação da árvore de coronárias dela. Então, nem sempre a criança é por infarto. Existem causas de morte súbita em criança que têm a ver com arritmias, com má formação do próprio coração dessa criança, gerando um estímulo diferente para a explicação de uma morte na criança. Agora, nem todo infarto no adulto é por conta daquela placa de gordura. Nós temos 5 definições diferentes de infarto atualmente, né? Então, a gente não atribui 100% a isso, porque tem exceções, e essas exceções no nosso meio de diagnóstico em UTI, pronto atendimento, eles acabam sendo muito importantes diagnósticos diferenciais. Vou dar um exemplo clássico, uma pessoa que teve uma hemorragia digestiva alta e perdeu muito sangue de repente, pode ter sido também em outro local, num acidente, alguma coisa assim. A anemia e o fluxo sanguíneo ter sido perdido para alguma fonte, né, e saiu do compartimento das artérias, a gente chama isso de alteração de consumo do coração e de oferta. Então, uma anemia, até por doenças crônicas num estágio muito avançado, num coração que já está com aquelas placas de gordura, pode gerar uma deficiência da chegada de oxigênio em determinadas regiões do coração. Então, é por falta de hemoglobina, do oxigênio que é levado, e não necessariamente porque aquela placa chegou a 100%. Tem a causa de morte súbita, que também são as arritmias malignas, que nós sabemos, assim, bem como também o próprio infarto conhecidamente, mas eu precisaria da autópsia, no caso da morte súbita. E tem os infartos que são posteriores a angioplastias, seja agudamente ou mais tardiamente, ou aquelas relacionadas à cirurgia. E aí também é um 5º tipo de infarto. Doutora, você até mencionou, na verdade, a pergunta é da nossa telespectadora com relação a infarto em crianças. Como que o Hospital Pio XII trata as crianças? Vocês têm um setor específico na cardiologia para elas também? Como que é? É uma excelente pergunta, porque nós somos referência em cardiologia,
temos equipes que estão prontas até a realizar algumas cirurgias com expertise para isso, bem como na arritmia, dentro da hemodinâmica também temos equipes especializadas, mas nós não somos referência em cardiopediatria, que é exatamente uma outra especialidade, é totalmente diferente da cardiologia de adultos. E para isso nós estamos tentando construir lá no Antoninho, lembra daquele segundo hospital que eu também estou dirigindo atualmente? Nesse outro hospital a gente tentar fazer essa ponte, que legal. ter a cardiopediatria lá, né, ter o suporte do Pio 12 para algumas questões mais inerentes a algumas cardiopatias complexas, mas vocês têm que entender assim, a cardiopatia da criança, ou seja, a doença cardiológica na criança, ela é atribuída à má formação do coração dentro do útero da mãe, na sua grande maioria. E isso daí vai depender de toda uma expertise e de todo um cenário que a gente tem no Pio 12 para o adulto, transformar ou no Pio 12 ou no Antoninho para a criança. Por quê? Porque eu vou precisar de hemodinâmica, eu vou precisar de hemodiálise, eu vou precisar de UTI, eu vou precisar de ECMO, eu vou precisar de uma série de coisas para oferecer à criança a mesma coisa que a gente oferece ao adulto. Perfeito, vamos torcer para dar certo, né? Olha que interessante, a Ana de Cruzeiro mandou essa perguntinha, ela tem até aprendi com a doutora como é que fala certinho, CIA, no coração. E ultimamente tem muito chiado no peito, um barulho estranho, ela comenta aqui que parece que ela está bufando quando está dormindo. E a cardiologista diz que ela tem um edema pulmonar e asma cardíaca. E o barulho é devido a isso. Então ela quer saber mais um pouquinho sobre asma cardíaca. Explica também o que é o CIA, doutora, só para a gente aprender. Ah, sim, pois não. A CIA é uma abreviação da comunicação interatrial. Então combina com o que a gente estava conversando, Águida, que é esse coração, ele nasceu com uma má formação que deixou comunicar sangue arterial e venoso entre dois átrios, o que não é normal nos mamíferos. Nos mamíferos a gente fecha essa membrana e essa pessoa, né, ela tem uma comunicação, o sangue se mistura a nível atrial. O que acontece com isso? Lá na frente, o indivíduo que não tratou, não observou, não diagnosticou, ele pode sim vir a apresentar algumas questões pulmonares. Primeiro começa com hiperfluxo, depois com hipertensão pulmonar, e isso gera uma situação que vai trazer esse incômodo na respiração. Então, antes de mais nada, verificar se já pode tratar, se é passível de fechamento o seu CIA, e se isso vai reverter as questões da asma cardíaca e dessa situação pulmonar e desse chiado no peito para dormir. Ótimo. Olha, a doutora Marcele Sá vai continuar aqui durante todo o programa. Se você tiver dúvida, é só mandar aqui pra gente pelo 99716-7989. Amigo, você gosta de limpeza ou de fazer misturas diferentes? Eu gosto de limpeza, mas não que eu faça assim, vou lavar uma louça, uau. Vou misturar isso ou aquilo. Não, você gosta da casa limpa. Eu faço o que tem que fazer. Se não faz, leva bronca também, né, gente? Então a gente faz. Eu, às vezes, faço umas misturas e falo, meu Deus, o que eu tô fazendo? Que perigoso, né? Essas misturas mágicas, sabe? Que a gente, às vezes, encontra vídeos na internet para limpar a casa. Tem feito muito sucesso, Mas olha, os químicos estão alertando pro perigo de se brincar de cientista, viu, gente? Alquimias mirabolantes, só que caseiras. Uma medida de 50 ml de detergente, 2 medidas de vinagre de álcool e uma de bicarbonato de sódio. Receitas para limpezas poderosas têm ganhado a internet, desde o período da quarentena por causa do coronavírus. Se você botar de vez, acontece isso aqui, gente. Então é bom que vocês já fiquem espertos aí. Ainda durante a pandemia, a Anvisa fez um alerta sobre o aumento de casos de intoxicação por exposição a produtos de limpeza. A orientação é nunca misturar as substâncias, fazer o uso em lugares arejados e sempre seguir à risca o que diz o rótulo. Esses produtos desinfetantes, muitas moléculas contêm cloro. Então, a gente não sabe que tipo de reação pode gerar também o gás cloro e afetar o trato respiratório, pode ser até sufocante. Pode causar também irritações, tanto no rosto, na pele. O Tiago é diarista desde 2020 e cria conteúdo para a internet. No começo, ele também falava dessas fórmulas mágicas para limpeza, mas tudo mudou depois de sentir na pele os riscos. Eu acabei tendo alergia
por conta dessas misturas, principalmente da água sanitária. O próprio rótulo já diz, o uso de máscara, luva, né? Se é um trabalhador na área de limpeza, tem que seguir e também se proteger com esses equipamentos, vamos dizer, né? É perigoso mesmo. Olha, no próximo bloco a gente vai conferir que o consumo de álcool por jovens está diminuindo. E a gente volta cuidando do seu coração também. Participe com a gente. Rapidinho, a gente está de volta. Já estamos de volta e hoje com o Hospital Pio XII, que é referência em cardiologia aqui no Vale do Paraíba. Agora a gente vai abordar, gente, uma notícia que está gerando muito comentário e também preocupação, que é a morte de um atleta nesse sábado em São José dos Campos, né, amigo? Conta mais pra gente. Pois é, eu vou até mostrar pra vocês. Espelha pra mim, por favor, Rafinha, obrigado. Tá no nosso portal bandvale.com. Então, um atleta passou mal, infelizmente, morreu enquanto corria. Aí diz que a família dele é de Paraisópolis, está tudo muito certinho lá, explicando para vocês. Tem até uma fotinho dele lá, para vocês entenderem. É o Vander Maciel, que era conhecido como Vander Mineiro. E ele teve uma parada cardiorrespiratória enquanto corria na Avenida Lineu de Moura, que é muito conhecida ali no Urbanova, em São José dos Campos. Vamos pensar um pouquinho, doutora, sobre essa questão. Era um homem que era um atleta, já estava acostumado a correr, não é algo que ele fez esporadicamente, e infelizmente teve essa parada cardiorrespiratória. Isso é comum? Isso pode acontecer? Mais do que isso, Lucas, este homem provavelmente não sentia nada, né? Ele saiu de casa aquela manhã dizendo, vou correr porque estou acostumado a correr, isso me faz muito bem e faz a todos nós, e todos nós sabemos, e ele não sentia nada, né? E era um modelo, né? Ele não era um indivíduo que nos apresentasse de antemão qualquer fator de risco explícito. Então, eu não olho para foto dele, não o conheci, mas eu não olho para a foto e julgo que ele tinha uma série de outros fatores que a gente deveria mexer. Muito pelo contrário, ele tinha, pelo que eu pude ler na matéria, algumas questões até de desenvolver o esporte para outras pessoas. Então, ele cultuava a corrida, né? É esse o motivo da nossa existência enquanto cardiologistas. Porque nós não sabemos nunca diante de quem nós estamos. Nós não sabemos nunca quem é o próximo de uma lista que é a doença que mais mata no mundo. E isso precisa ser dito e repetido quantas vezes forem necessárias. As pessoas morrem dormindo, não somente correndo. As pessoas, infelizmente, apresentam sim, mesmo sem sintoma nenhum, condições para nós cardiologistas de identificarmos esses problemas, identificarmos possibilidades de orientação e possibilidades até mesmo de um tratamento precoce. Então, fico muito triste e faço aí também meus sentimentos à família, né? A gente sabe que isso sensibiliza muito, mas nós precisamos nos orientar quanto à possibilidade de evitar, e isso é possível. A doutora Marcele, gente, também é presidente da SOCESP, que é a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo.
da regional aqui do Vale do Paraíba. Doutora, então assim, para a gente tentar, né, prevenir qualquer tipo de intercorrência como essa, quais são os exames necessários básicos? Boa. Para homens e mulheres na faixa etária, né, dessa pessoa que infelizmente faleceu, porque era uma pessoa jovem. Era uma pessoa jovem, provavelmente assintomática e com poucos fatores de risco, mas nós estamos também pensando aqui nas questões genéticas e não necessariamente hereditárias. Hereditárias é aquilo que vem de pai e mãe. Às vezes ele nem tem uma história familiar positiva, nem tinha isso. Mas os genes dele traziam, por exemplo, uma possibilidade de já ter a formação das placas de gordura. Ou ele deveria também poder ter outro fator de risco, como a dislipidemia, que é o colesterol alto, enfim. Não importa, conheço vários atletas, inclusive corredores, inclusive maratonistas, que vieram ao meu consultório, às vezes indicados pela esposa, a fazer um check-up. E a gente descobre, através de um mero teste ergométrico, que esse indivíduo está tendo falha na chegada de oxigênio em alguma região do coração no momento do esforço máximo. Porque às vezes no momento que ele está no repouso, eu costumo dizer que no repouso todo mundo é ótimo, né? Então você faz um eletro com o paciente deitado no seu consultório, é diferente de você submeter uma carga. E quando você submete essa carga, você já começa a poder identificar que está tendo dificuldade. Então, a gente infere que tem alguma obstrução. Então, vamos ler que obstrução é essa, vamos atrás dessa informação. Então, o rastreio inicial, eu chamo de tripé básico da cardiologia, no indivíduo de meia idade, no indivíduo de mais de 40 anos, principalmente, a gente já vai lançar mão de um teste ergométrico, de um ecocardiograma para ver se tem algum defeitinho lá no coração que ele não saiba, que não tem sintoma também, e que pode estar contribuindo para alguma questão que vá sobrecarregar alguma área desse coração. E um exame de sangue bem feito, destinado a colecionar informações sobre o metabolismo desse indivíduo. Seja tendência a diabetes, seja colesterol alto, triglicerídeos, e como que vai ser a organização da conduta. O que eu vou pedir para ele fazer em mudança de estilo de vida e o que eu vou pedir para ele fazer em relação a próximos exames, quando eu já tenho uma dica de que ele pode estar naquela lista, mesmo sem sintoma. Então, esse é o alerta. Provavelmente, o nosso amigo que faleceu não tinha sintoma. Sim, que triste, né? A gente lamenta muito mesmo, viu? A Helena mora aqui no bairro de Santana, pertinho da gente aqui na Zona Norte de São José dos Campos. Diz que quer agradecer a doutora Marcele e toda a equipe do Hospital Pio 12 por terem cuidado do meu marido e parece que ele fez uma angioplastia. O Abel Rodrigues Ferreira. Deus abençoe muito. Beijo para a doutora Luciana Marangoni também. Olha que pergunta interessante, comentário. A Silvia está falando aqui, amiga, que o pai dela, infelizmente, né, amiga, dormiu e infartou, morreu dormindo. Isso é um infarto, doutora? A pessoa que passa por uma situação dessa, é muito dolorido? Como que é, doutora? Muito provavelmente nós podemos arriscar de que sim, foi um infarto. Em algum momento houve esse rompimento da placa, houve a obstrução total da chegada de oxigênio para alguma região do coração e imediatamente após essa falência da chegada do oxigênio, uma arritmia complexa como a fibrilação ventricular e a morte, né? Então, a gente não tem como confirmar se isso é doloroso ou não. Imagino que tenha tido dor, mas que também tenha sido uma forma com menos sofrimento. A gente imagina, porque é uma morte súbita. Sim. Então, estima-se que o tempo... Porque qual a definição de morte súbita? A definição de morte súbita nada mais é do que o início do mal-estar e o falecimento terem menos de 60 minutos. Né? Então, você imagina que essa pessoa teve um percurso de dor, infelizmente, muito rápido. Porém, como estava dormindo e permaneceu dormindo, talvez tenha ali superficializado o sono e logo morrido, a gente não tem como precisar o grau de dor e de sofrimento que foi consciente para aquele indivíduo. Mas em termos de tempo de sofrimento e também por ele não ter levantado e não ter buscado ajuda, enfim, provavelmente foi muito rápido e o sofrimento talvez ter sido menor. Porque a gente pensa nisso, né? Fica amiga? pensando se foi algo dolorido, a gente fica se não precisar sensibilizado. chamar. É difícil, né? Gera, né, toda essa agonia. Olha, tem mais pergunta, vou deixar uma, doutora, para você respondê-la no próximo bloco, que é do Carlos. Tem remédio
tem remédio para gordura nos vasos sanguíneos? Daqui a pouquinho a gente volta com o assunto do dia, falando sobre cardiologia. Agora a gente vai falar sobre uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, que mostrou que os adolescentes estão bebendo menos? Pois é, gente, essa consciência dos jovens, não é verdade? Isso porque se chegou realmente à conclusão que esse hábito de beber, o consumo de álcool, está diminuindo. O famoso bora tomar uma é um convite para muitos, quase recusável. Mas sempre tem a ver com bebida alcoólica? Se bora tomar uma, eu vou conversar, se for um pagode, um sertanejo, curtir o show e tal. Só não vai tomar uma. Só não vou tomar, dou um biquinho pra agradar meu amigo que tá ali, mas... Só isso. Só. Em casa, é água, suco e no máximo um refrigerante. Mesmo quando sai com os amigos, o Fábio não bebe álcool. Experimentava assim só pra saber como é que era, mas depois achava ruim o sabor. Via as pessoas também passando mal, vomitando e não me agradava, não me agregava nada. O Fábio ainda não é maioria, mas não tá sozinho. Um estudo feito pela Organização Mundial da Saúde na Europa e no Canadá mostra que jovens da geração Z, que tem entre 13 e 28 anos de idade, estão consumindo menos bebida alcoólica. Apenas 8% têm o hábito de beber toda semana. No Brasil, o consumo abusivo de bebida alcoólica entre os jovens de 18 a 24 anos chegou ao menor índice desde 2015. O dado é do Centro de Informações de Saúde e Álcool. Esses jovens estão mais conscientes, é a geração que justamente nasceu com a informação ali, com a internet, né, com tudo disponível, eles estão mais acessando essas informações e utilizando-as, podemos dizer, né, no seu dia a dia. Em São Paulo tem bar para quem não bebe álcool. Este aqui tem uma variedade enorme de bebidas e nenhuma alcoólica, nem os drinks. Não tenho costume, não aprecio o gosto, e por isso eu nunca criei esse hábito mesmo. A gente bebe, mas acho que numa medida certa, eu diria. Tudo moderado, né? Aí vale a pena. Ó, a gente vai para mais informações, mais notícias, mas agora para te atualizar das nossas notícias, das notícias regionais. O Douglas Cruz vai falar sobre os destaques, então, do Jornal do Meio-Dia pela Band Vale FM. Douglas, você tá por aí, querido? Boa tarde. Boa tarde, Agda, e a todos que estão acompanhando conosco o programa Falando Nisso. Foi destaque agorinha, acabando aqui 1h da tarde, o Jornal do Meio-Dia da Rádio Band Vale FM, o excesso de multas aqui em São José dos Campos, viu? A Prefeitura da cidade divulgou um balanço apontando que cresceu em 3% o número de multas aplicadas no ano passado aqui na cidade. Se esse número de 3% não impressiona, o número total de multas com certeza vai impressionar. Foram 270 mil multas aplicadas em 2022 aqui na cidade de São José dos Campos. E a campeã, a infração aí com mais ocorrências, a gente já sabe, é o excesso de velocidade. Com 42% das ocorrências, foram mais de 126 mil multas aplicadas aqui na cidade por excesso de velocidade. A segunda multa campeã é o estacionamento em local proibido. Portanto, o pessoal está correndo muito e também estacionando em local proibido aqui em São José dos Campos. Dentre as avenidas que mais registraram multas aí, está a Avenida Deputado Benedito Matarazzo, que é aquela avenida paralela à Dutra, que tem dois trechos, uma ali na região ali próximo ao Batalhão de Polícia Militar aqui em São José dos Campos e o outro no seu trecho na zona oeste da cidade, ali próximo ao Poço da Gruta, chegando até o final da Johnson. É a avenida aí que registrou mais de 20 mil multas no ano passado. A segunda avenida com mais multas é a Avenida da Ferradura, ali no Jardim das Indústrias, a Avenida Doutor João Batista Soares, que registrou aí mais de 6 mil infrações no ano passado. Portanto, o destaque importante do Jornal do Meio-Dia para a gente atualizar essa situação, que o pessoal de São José dos Campos tem tomado muita multa e essa multa serve para pesar no bolso e para a pessoa aprender a dirigir mais devagar e corretamente. Falando em dirigir, a situação das estradas aqui atualizando na Rádio 102,9, Rádio Band Vale. Teve um acidente agora há pouquinho lá na Dutra, no quilômetro 95, sentido São Paulo, em Pindamonhangaba. A gente está apurando mais informações desse acidente. Até o momento não há informações de feridos, mas existe uma lentidão de 5 quilômetros de congestionamento ali na rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Pindamonhangaba. São as informações de momento. Para mais informações, você pode aqui sintonizar a 102,9 ou também todos os canais aqui do grupo Band Vale, portal bandvale.com, ou continuar acompanhando Falando Nisso. Obrigado, meu amigo. Eu estava calculando, pensando aqui por alto, o tanto de dinheiro que se arrecada, né? Porque acaba sendo, não é que é uma arrecadação voluntária, mas com as multas. Espero que esse dinheiro volte
para a própria segurança do trânsito, porque a gente sabe que dinheiro de multa só pode ser aplicado em segurança do trânsito. E eu acho que com um mínimo 2 milhões de reais, dá para fazer bastante coisa para ajudar também o motorista a andar na linha. Meu querido, muito obrigado, viu? Somente uma informação, Lucas, a multa aí de excesso de velocidade de até 20 por cima de excesso de velocidade é R$ 192, portanto seja, é bastante é o dobro dinheiro. que eu pensei. Então dá para os 4 milhões, gente. Obrigado, meu querido. Obrigado pela informação adicional também. Tchau. Bom, no próximo bloco a gente vai conferir que a cabine usada para secar as unhas no salão, olha que perigo, gente, pode causar câncer de pele. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho, também respondendo suas dúvidas sobre cardiologia com a doutora Marcele Sá. Estamos de volta respondendo perguntinhas sobre a saúde do coração. Pode mandar para o WhatsApp, está aqui comigo, ó, 12 99716 7989. Aliás, deixa eu mandar um beijo especial aqui, com muito carinho e respeito, para a Mércia. Ela comentando aqui, o sobrinho dela era o Vander, que a gente comentou aqui. Nossa. E realmente ela se questionando como pode um atleta falecer assim. A doutora comentou, mas eu tô aqui passando mesmo para desejar para você muita sabedoria nesse momento que a gente sabe que é muito difícil, lamenta muito. Um beijo carinhoso, viu, Mércia? Pois é, o Carlos deixou essa perguntinha que a Águida deixou no ar, né, amiga? Olha, tem remédio para gordura nos vasos sanguíneos? Bom, a medicação que a gente mais pede para as pessoas tomarem, né, e não cair na contradição de ver o Google, o YouTube e ter uma opinião contraditória do seu próprio médico, são as estatinas, né? É o carro-chefe, é o que mais tem impacto na humanidade, no planeta, em relação à redução da gordura ruim, que é o LDL colesterol, que vai ficar ali rodando no sangue e vai começar a fazer as placas. Ela vai estacionando, ela consegue oxidar e perfurar a parede da artéria e vai começando a crescer aquele movimento da gordura obstruindo, né? Então, já temos estudos, inclusive, que a ação da estatina de alta potência, ela consegue reduzir a placa que já está lá, né? Que já está manifesta. Mas também nós sabemos que a melhor situação é a prevenção, é não deixar começar esse acúmulo nas paredes dos vasos sanguíneos. Então, você imagina, pode ser na carótida, atrapalhando o fluxo cerebral, pode ser no coração, gerando uma situação de morte súbita. E assim em outros vasos também. Então, tem indivíduos que têm problemas de circulação dos membros inferiores, em que você tem necessidade até de amputação, lá no final do estágio dessa evolução da doença. Então, por favor, prestar atenção no tratamento que o seu médico indicar para o colesterol alto. Ótimo. Olha, já quero mandar um beijo para o Claudemir Santana, de Jacareí. Doutor, ele deixou também uma pergunta. Boa tarde, tudo bem? O meu pai teve infarto fulminante. Há um histórico na família. Eu posso ter também problemas cardíacos? Sim, nós temos evidência científica, Claudemir, de que um determinado indivíduo faleceu, foi feita uma autópsia e viu-se que a placa que obstruiu a artéria que matou aquele indivíduo
era em determinada artéria e determinada região da artéria, porque nós estudamos cada ponto da anatomia. Né? E um indivíduo com 30 anos, corredor, teve um infarto, conseguiu chegar a tempo no hospital e quando foi feito o cateterismo, verificamos que ele tinha uma determinada placa numa determinada artéria, que depois, quando a gente comparou, era igualzinha do pai. Então, a genética, ela é fundamental. As crianças com 2 anos, em autópsia, a gente já vê as estrias dentro das artérias, ou seja, aonde vai formar a placa lá na frente. Não é placa ainda. Não, tanto que eu falei, criança normalmente não é infarto, a causa do óbito, é outra. Mas nós já sabemos que a genética ela está o tempo todo ali convidando aquele indivíduo a, com qualquer fator de risco ou nenhum, doutora, corresponde ao quê? A 80% seria genética para problemas cardíacos? Isso varia de etnia para etnia. E isso varia, porque nós não podemos deixar de levar em consideração os fatores ambientais. Aquele indivíduo, ele se coloca num comportamento de risco, ele pode ser um irmão gêmeo, ok? Os dois têm a genética favorável, a história familiar positiva para a formação de placa precocemente manifesta. Os dois vão ser idênticos em comportamentos totalmente diferentes? Não, existe o mérito, sim, do comportamento, da prevenção, dos bons hábitos de vida inerente. Então, a gente não tem como separar a genética do comportamento. Mas a gente sabe que os dois têm um peso muito grande. E quando a gente vê um indivíduo como o Vander, que provavelmente não tinha culpa, ele não proporcionava a si esse risco, muito provavelmente fica quase nas costas da genética essa resposta que a tia dele pergunta aqui. Porque aí a gente fala, se não era o ambiente, se não eram os hábitos, então ele tinha uma predisposição. Que sim, a gente acredita que poderia ter visto antes. E fica aqui nossa homenagem também para esse querido atleta que dava aula no João do Pulo também, ou seja, uma pessoa que tinha um coração querida, né? Lindo, querido, viu? Vamos lá, doutora, mandar um beijo para a Roseli, que está elogiando aqui tanto eu quanto a Águida. Obrigado pelo carinho, viu? Um beijo, Roseli. Olha só, já fiz cateterismo, ultimamente meu coração está mais acelerado. Até comentou que tem um exame, na família várias pessoas já faleceram com problemas cardíacos e ela tem essa sensação de coração trincado. Eu vou juntar aqui com a perguntinha da amiga aqui, que ela diz que o neto dela de 7 anos tem dado um susto, porque o coração dele acelera demais. Quer saber se tem que correr com ele para o hospital. Então, coração acelerado, o que significa tanto no adulto quanto na criança? Mais uma vez, uma dicotomização de resposta, né? No adulto, uma pessoa que já fez um cateterismo, ela já tem provavelmente uma suspeita. Nenhum médico manda ir para o cateterismo se não houver uma boa justificativa. Eu imagino que já tem aí alguma doença em andamento que está sendo avaliada. E aí, nesse ponto, a taquicardia pode ser muito maléfica, porque um dos momentos em que você mais precisa e consegue encher as artérias do coração de sangue é o momento da diástole, né? Então, não querendo me alongar tecnicamente aqui, mas eu preciso diminuir a frequência cardíaca para aumentar o suporte de sangue e oxigênio em todas as regiões do coração. Então, para quem já fez um cateterismo, né, que estou entendendo que já deve ter um grau de obstrução, a taquicardia não é bem-vinda e, nesse caso, precisa de um cardiologista para adequar essas condições do coração trabalhar. E a frequência cardíaca é uma delas. Na criança, nós temos que entender que a criança já tem um coração mais acelerado do que o adulto, né? Então, por exemplo, o bebezinho lá na barriga da mãe, ele já bate, se vocês lembram desse ultrassom, né, desse exame que é feito ali na hora que o nenenzinho ainda está na barriga, bate a galope, né? Muito rápido. Então, a gente entende que à medida que a criança vai crescendo, se desenvolvendo, aí vai diminuindo essa frequência cardíaca toda. Mas, se isso ultrapassa determinados valores, mediante a idade dessa criança e até o peso, sim, nós devemos procurar um cardiologista, mas não necessariamente sair correndo para o pronto-socorro. Tem situações em que a gente tem que primeiro ver como é a anatomia desse coração desse bebê ou dessa criança. Essa criança tem uma anatomia desfavorável, então qualquer situação pode ser uma arritmia. Se ele tem um coração estruturalmente normal, um ecocardiograma pode responder isso, um eletrocardiograma pode ajudar. Tudo isso é feito no cardiopediatra, você pode se encaminhar tranquilamente, ambulatorialmente, e fazer uma boa investigação sem necessidade dessa correria, porque a criança bate mais rápido.
Oh, meu Deus, que coisa, né, gente? Olha só, hoje eu fui almoçar, olhei na varanda, tem uma janela aqui na Band, bem grande, tava um sol tão bonito. Tava bonito. 12 minutos depois, quando acabei o almoço, tava chovendo, mas muito forte. É o verão, amiga. Nossa, é mas assim é uma mesmo. chuva que Aqueles temporais. as árvores tudo virando. Não sei se você em casa também viu de pertinho isso, assustou. Como que fica o tempo, então, para essa semana? Vai ter essas chuvas fortes? Será que muda também? A Amanda Souza vai mostrar pra gente. Boa tarde, Amanda. Olá, muito boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águeda, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. Início de semana com tempo instável. A imagem de satélite mostra nuvens carregadas associadas a uma frente fria que já avança pelo estado de São Paulo. Já nessas próximas horas tem previsão de chuva na região. Pancadas devem acontecer no Vale do Paraíba, na Serra da Mantiqueira e também no litoral norte de São Paulo. Até o finalzinho do dia não se descarta o risco de chuva significativa. Volumes entre 10 e 20 milímetros podem ser registrados, não se descartando o risco de transtornos, ainda que de forma pontual, como alagamentos. A chuva também pode vir acompanhada por trovoadas e descargas elétricas. Falando de temperatura máxima de 27 graus em Lagoinha, 28 graus em Potim, 22 em Campos do Jordão, 28 graus em Ubatuba. Nesta segunda-feira, máxima ficando nos 27 graus em São José dos Campos e são esperadas pancadas de chuva. Aliás, uma chuva que vai persistir também nos próximos dias, mesmo que em forma de pancadas, características do verão, onde o sol aparece, a temperatura sobe à tarde, alcançando 27 até 28 graus, e depois vem as pancadas de chuva, muitas vezes em forma de temporais. Com relação ao litoral norte de São Paulo, mar calmo, ondas de 1 metro de altura e ventos na casa de 26 quilômetros por hora. Legal, obrigada, Amanda. Olha, agora a gente vai fazer um alerta para quem vai à manicure, né, fazer as unhas. Pois é, eu tô precisando, mas enfim. Ele estava olhando para a unha mesmo. Porque eu vi o que a gente ia falar. Tá, não tomar tá mais ou menos. Tá horrível. Tá meio toquinho. Não, é porque eu roo, mas o problema não é isso, é que tá feia mesmo. A mãe já falou pra você parar de roer. Ih, já falou várias vezes. Aliás, tá todo mundo falando. A Nelma não abre mão das unhas alongadas com gel e acrílico. Porque é mais elegante. Eu trabalho com o público e eu gosto de ter ela assim mesmo. O processo envolve uma secagem rápida dos produtos com uma câmara que emite luz ultravioleta A, o mesmo tipo emitido pelo sol. Você já ouviu falar em algum momento se há algum risco para a saúde? Não. A técnica se tornou tão popular que qualquer pessoa pode comprar uma cabine como essa em lojas especializadas em produtos de beleza. Estudos recentes, no entanto, alertam que há riscos para a saúde no uso das cabines de radiação ultravioleta e sugerem cuidados. Um deles foi publicado na revista científica Nature. Pesquisadores americanos submeteram células humanas à luz das câmaras por 2 sessões de 20 minutos. Até 30% das células morreram e sofreram danos ou mutações no DNA. Depois, em outra amostra, foram 20 minutos em 3 dias consecutivos. 70% das células foram afetadas. A pesquisa não comprova, mas sugere um risco maior de câncer de pele, a exemplo das câmeras de bronzeamento artificial, que usam a mesma radiação. E diz que outros estudos precisam ser feitos. E eles ainda não conseguem determinar quanto tempo seria seguro para você se expor, por quantos anos você se expondo isso poderia levar ao câncer de pele. O Inmetro informa que o aparelho não é regulamentado pelo Instituto. A Anvisa, que ele não é considerado um produto para a saúde e, por isso, não é analisado. Os médicos orientam o uso de proteção solar nas mãos com fator 50 e filtro para a radiação UVA. Ficou alerta aí, né, para quem gosta de manicure. Agora a gente vai chamar a Lana Moraes para atualizar a gente sobre os destaques da internet, da web, para saber o que é notícia, o que é babado nessa segunda-feira. Lana, boa semana, querida. Oi, obrigada, Águeda. Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou falar de uma coisa assustadora, entre aspas. A Sandy fez 40 anos. Por que a gente fica pasmo? Porque ela não parece que tem 40 anos e porque ela cresceu com a gente, né, Águeda e Lucas? Bom, a Sandy faz 40 anos neste final de semana, ela fez, mas além do marido Lucas Lima, a Sandy também recebeu homenagens especiais do irmão Lucas Lima, o Júnior Lima, né? No Instagram ele compartilhou um vídeo mostrando vários momentos dos dois juntos nos palcos, inclusive quando eles eram crianças, e falou sobre o orgulho e admiração que sente por ela. Ela, que tem 33 anos de carreira, é filha do sertanejo Chororó, da dupla Chitãozinho Chororó. Ela apareceu na TV pela primeira vez aos 6 anos, ao lado do irmão Júnior. Sandy e Júnior foram um verdadeiro fenômeno nacional nos anos 90, com uma legião de fãs
que na maioria das pessoas eram crianças e adolescentes da mesma idade deles, né? Fora o seriado que eles tinham, que era um sucesso nas tardes de domingo. Bom, mas a exposição extrema, né, na mídia trouxe alguns traumas para Sandy. Ela foi sexualizada na adolescência, quando ela foi incluída na lista das mulheres mais sexy por uma revista. Carregou também o estigma de santinha, ouviu especulações sobre a vida amorosa, sexual. E até hoje ela é lembrada pela capa de uma revista que ela dizia que nunca tinha beijado aos 16 anos de idade. Bom, ela está em carreira solo desde 2010 e ela evita entrar em polêmicas, assim como o pai e o tio, né? O foco da cantora mesmo, que é conhecida pela afinação, é a música. Além disso, ela luta também para manter a vida particular longe dos holofotes. É uma verdadeira lady, um verdadeiro exemplo, fora que ela é a cara da mãe dela, né? Não, idigualzinha, idêntica. Super. Agora eu entendi. E a mãe dela, gente, tem 62 anos. Meu Deus, não parece. Elas têm foto que elas parecem irmãs. Não, elas estão no formal, já é de família, é genético, né? É genético. A gente estava conversando, né, Águida, nos bastidores. Obrigado, meu amor. Um beijo pra você, viu? Um beijo. E um feliz aniversário pra Sandy. Um beijo, Sandy, que tá assistindo a gente lá de Campinas. Você ri, né, Lana? Bom, no próximo bloco, a gente vai conferir dicas para manter a casa muito bem organizada, viu? Vamos conferir também os ganhadores do Vale Cap do último domingo. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Um beijo. Olá, pessoal do Vale do Paraíba. Logo mais eu estarei ao vivo com os ganhadores do sorteio de ontem, 29 de janeiro. Então não percam, porque estaremos aí no programa falando nisso. Já estamos de volta, mas antes da gente voltar para o nosso assunto do dia, agora a gente vai falar com a Alessandra Miceli, que já está aqui com a gente, para mostrar quais foram os sortudos do Vale Cap desse último domingo. Ale, boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham falando nisso. Olha só, tivemos vários ganhadores. No primeiro prêmio, R$10 mil, o Edgar, da cidade de São José dos Campos, ganhou sozinho. Edgar, parabéns. Vem dar um oi pro pessoal aqui. Tá de bolso cheio, tá feliz? Tá tudo bem. Parabéns, pode ir ali, por favor. Obrigado. No segundo prêmio, R$10 mil, 2 ganhadores. O Severino, da cidade de Aparecida, tá aqui tímido, mas tá feliz, aqui, com o bolso cheio. Divide aí R$10 mil, tá muito bom, né? Já dá pra pagar um pouco das contas, né? Parabéns, viu? Maravilha. Ele divide com a Sueli, da cidade de Caraguatatuba. Sueli, mulher sortuda de Caraguá. E esse prêmio vai te ajudar? Ai, com certeza. Muito bom. Parabéns, viu? Bom ser premiado. É isso aí, ajudou e ganhou. Pode ir lá, por favor. Olha só, no terceiro prêmio, o Marcos, da cidade de Pindamonhangaba, devido a compromisso, não está presente. Ele faturou sozinho R$10 mil. Quarto prêmio,
300 mil reais, 3 ganhadores. Então a conta é fácil, 100 mil reais no bolso de cada um. Mas eu quero anunciar a Mirelle, da cidade de Caraguatatuba. Vem pra cá, Mirelle. Olha, outra de Ela Caraguá, já gente, dividiu um litoral. Camaro em 2014, é isso? Só que 2015. 2015 ela dividiu um Camaro e agora divide aí o quarto prêmio de novo. Então o sonho tá pra lá de realizado. Pra lá de realizado. Parabéns, viu? Pode ir pra lá, por Legal. favor. Ela divide com o Antônio, da cidade de São José dos Campos. E aí, Antônio, Antônio? que falou que vai realizar o sonho de melhorar a empresa, é isso? Isso, vou dar uma arrumada no meu carro, continuar trabalhando e pagar as contas. Exatamente, parabéns, viu? Divide também com o Gilson. Pode vir pra cá, Gilson. Chega junto, Gilson. Gilson, da cidade de Potim. Tá feliz com o prêmio? Estou muito feliz. Qual sonho vai realizar? Vou... Vai pensar direitinho. Vou pensar, mas estou muito feliz com o prêmio. Se precisar de Parabéns, ajuda, viu? tem um monte, tá, meu amigo? Tem bastante. Tem várias dicas, né? Exatamente. E 30 giros da sorte no valor de R$1.000 cada. Agora dá uma olhadinha pra próxima semana. Olha só. No primeiro prêmio, uma moto Honda. No segundo prêmio, uma moto Honda. Terceiro prêmio, outra moto Honda. E no quarto prêmio, tem uma Tracker, mais R$50 mil. E 40 giros da sorte no valor de R$1.000. Lembrando que agora você compra pelo Hiperpix também. Olha que bom. Boa ficou mais sorte a fácil, todos. né? Bem mais fácil. Boa sorte a todos. Espero vocês aqui semana que vem conosco. Obrigado, a gente tá adorando a sua Obrigada. visita aqui, Ale. Eu Fica também, aqui com a tô gente pra gente chamar a adorando. notícia. É bom que traz muita sorte, né? Exato. E aí, olha, para manter a casa arrumada nem sempre é fácil, principalmente quem é mãe, quem é pai, quem tem criança em casa, né, amigo? Agora umas diquinhas pra você, então, técnicas que vão ajudar você a melhorar e até deixar alguns hábitos do dia a dia. Estão prontos para ver minha bagunça? Cris mora sozinha e trabalha em casa, o que faz com que tudo vire uma bagunça só. Eu faço essa bagunça em uns 3 dias, assim. Às vezes eu organizo tudo, quando vê, eu faço a bagunça. Roupa suja para lavar, aqui é o mercado que eu ainda não guardei. Mas o pior não tá nem aqui, né, Cris? Não, tá no quarto, nos armários. Vamos lá. A cama tá bagunçada porque eu dormi hoje e tal, ainda não arrumaram. Mas enfim, ali é o meu... Tudo que tá ali embaixo é pra pendurar ali, só que eu não tenho disciplina. Nos últimos anos, vídeos com dicas de organização de espaços se multiplicaram nas redes sociais. Eu tirei 1/3 das roupas dele pra dar. Fui arrumando, eu troquei até as coisas de lugar. E olha o armário dele como ficou, gente. É outro. E com isso, tem surgido mais clientes para uma profissão em alta. Hoje a Cris vai ter ajuda profissional e a gente vai acompanhar. Oi, Milena, tudo bem? Milena é personal organizer, uma organizadora profissional e nunca trabalhou tanto. As pessoas ficaram dentro de casa e daí perceberam que os espaços não estavam confortáveis para estarem dentro de casa. Então, ou mudaram, então precisaram organizar as novas casas, a mudança para casa nova. Primeiro ela separa tudo em categorias, roupas, acessórios, etc. Depois, define um local para cada uma. Nada de entulhar. Se falta espaço, é hora do desapego. Essas coisas aqui elas vão ser mandadas para doação. E essa aqui são as coisas que ela tirou porque não tem mais nenhuma serventia. Estão quebradas, não tem reparo, não tem ninguém que consiga usar. Então, vão ser lixo e desapego. Leva tempo, mas faz uma boa diferença. Agora, a tarefa está nas mãos da Cris. O difícil é sair, né? Depois que você sai, já é mais fácil de continuar, assim. Agora é manter, tá pronta? Uhum, tô pronta. A Águida vai assistir depois de novo, Eu falei, né, nossa, vou assistir tudo de novo. Pra aprender bem, né, amiga? Tá Exatamente, certíssimo. tô precisando. Bom, o assunto de hoje é cardiologia, é um tema importantíssimo. Por isso que a gente está tirando as dúvidas com você aí de casa e com o Hospital Pio XII, que é referência em cardiologia aqui na nossa região. E a doutora Marcele Sá, ela está respondendo perguntinhas. Olha só, quero pedir uma breve explicação sobre pericardite. O que é isso, doutora? Pericardite? A pericardite é uma inflamação de uma membrana de tecido conjuntivo que envolve o coração. E aí, por conta de anatomicamente estar ali na mesma inervação, acaba gerando um dos maiores diagnósticos diferenciais de acometimentos cardíacos e de infarto, por exemplo. Então, as causas para a pericardite são extremamente variadas. Quando você tem inflamação somente dessa membrana que envolve, você tem uma coisa contida na membrana, é pericardite, mas às vezes você tem um processo inflamatório, tanto por estiramento, quanto por acometimento viral, que atinge também o músculo cardíaco, que está separado do pericárdio por uma película
de líquido de 1 milímetro, muito pouco. E aí, quando você tem um processo inflamatório mais vasto, você tem a miopericardite. Então, é uma inflamação e pode ter causas virais, pode ter causas oncológicas, pode ter o uso de quimioterapia influenciando, a própria radioterapia em mamas também pode gerar qualquer coisa que gere inflamação aí desse pericárdio. Perfeito. Gente, eu estava aqui comentando. Rafa, eu vou pedir para você espelhar. Olha o tanto de pergunta, coloca para mim. Ah, perdão. Ó, isso daqui, gente, eu printo todas as perguntas, para não aparecer o número de telefone de vocês. Olha o tanto de pergunta que ficou fora, doutora. A gente estava comentando isso, que o tempo passou muito rápido, tem várias perguntas e já acabou a gente o não programa. conseguiu responder. Doutora, obrigado, viu? Imagina. Obrigada Estou aqui à disposição quando vocês precisarem e a gente continua dando conta dessa lista de perguntas que para mim é um prazer. Grupo lá, para você ver. Bora, e aí, a gente chama convidado? Amanhã vai ser a doutora Patrícia Rizzo comentando com a gente sobre direito de família. É isso. Então a gente fica por aqui. Um grande beijo, uma excelente semana. Até amanhã. Beijo, gente. Deus abençoe essa semana. Uma excelente semana. Tchau, tchau.